Há quem, em meio ao turbilhão da vida moderna, duvide da existência de forças maiores, de uma mão invisível que tece os fios do destino. No entanto, quanto mais caminhamos, mais percebemos a intrínseca ligação entre nossos atos e as reverberações que eles geram. Esta é uma história real, ocorrida no interior de São Paulo, na vibrante Sorocaba, no início dos anos 80. Uma história que nos convida a refletir sobre a teia da caridade e da providência. Histórias que reafirmam, demonstram insofismavelmente a existência de Deus. Paulo, um jovem de classe média, com um sonho tão grande quanto o horizonte, tornar-se juiz de direito. Seus pais, um professor de ensino médio e uma professora de inglês, eram a personificação do sacrifício e da dedicação. Faziam das tripas coração, como se dizia, para garantir que o filho tivesse a melhor educação possível. Em São Paulo, Paulo desfilou por colégios renomados e, ao final do ensino médio, viu-se aprovado em uma das mais prestigiadas faculdades de direito da capital. Durante sua jornada acadêmica, não foi apenas um bom aluno, foi um destaque. Seu olhar estava fixo no exigente exame da magistratura, e sua formatura foi um coroamento de méritos, com prêmios em diversas disciplinas. O orgulho dos pais era palpável, a recompensa por cada esforço valia a pena, mas o caminho ainda era longo. Após a faculdade, um cursinho preparatório renomado o esperava, e Paulo mergulhou de corpo e alma, abdicando de uma vida social. Seu único objetivo era a toga de juiz em São Paulo. A dedicação deu frutos. Em sua primeira tentativa, foi aprovado no concurso da magistratura, conquistando uma excelente colocação. Algo raro para alguém tão jovem, prestes a completar 25 anos. A escolha de Sorocaba, então uma comarca de terceira entrância, marcou o início de sua carreira como juiz substituto. A vida de um juiz substituto nunca foi glamurosa. Paulo viajava por pequenas cidades, presidindo audiências, fazendo correições, visitando cadeias. Era um trabalho exaustivo, mas ele o abraçava com profissionalismo ímpar, tornando-se um dos magistrados mais respeitados da região. Foi numa dessas viagens de volta para casa, por uma rodovia vicinal, que o destino se manifestou. A curva traiçoeira quase o fez atropelar um pequeno ponto na estrada. Um cão. A princípio, parecia morto, mas um breve olhar pelo retrovisor revelou um movimento sutil, um tremor de vida. A primeira reação foi continuar. A rotina o chamava, mas algo dentro de Paulo, uma voz imperativa de compaixão, não permitiu. Ele não poderia abandonar aquela criatura à própria sorte. Em uma manobra rápida, ele retornou. O cenário era desolador. O pequeno ser estava gravemente ferido e o asfalto manchado de sangue. Sem hesitar, Paulo pegou um plástico no porta-malas e, com uma delicadeza que contrastava com a dureza de seu dia a dia, colocou o cachorrinho no banco traseiro. Dirigiu-se ao hospital veterinário mais próximo em Sorocaba. Os primeiros exames foram desanimadores. O veterinário, prevendo custos altíssimos e poucas chances, sugeriu o sacrifício do cachorrinho. Mas Paulo foi irredutível. Façam o que for preciso, ele declarou, com uma convicção que não admitia réplicas. Eu pagarei todas as despesas, salvem esse cachorro. Por mais de um mês, Paulo visitou o cachorrinho todos os dias. Uma rotina que se tornou um bálsamo em sua vida exaustiva.
E pouco a pouco, o pequeno animal respondia. Era como se soubesse quem era seu salvador. Cada visita era um misto de alegria e gratidão mútua. O cachorrinho, que estava à beira da morte, saiu da clínica vivo, ainda precisando de cuidados, mas com a centelha da vida reacendida. Além das contas do hospital, Paulo contratou uma empregada para cuidar do apartamento e do novo morador. Em 60 dias, o cachorrinho estava completamente recuperado e o apartamento, que antes era apenas um lugar de descanso, ganhou vida. Ele esperava ansiosamente a chegada de Paulo do trabalho, como se soubesse que sua existência era um presente daquele homem. Foi então que Paulo decidiu dar-lhe um nome que simbolizava seu renascimento. Ghost, o fantasma, aquele que voltou do quase nada. Ghost tornou-se o seu companheiro inseparável, seu parceiro de todas as ocasiões. Nas folgas, estavam sempre juntos, e não era incomum vê-lo até mesmo no fórum. A vida seguiu, tecida pela lealdade de Ghost e pela ascensão de Paulo. O cão adorava Paulo, dormia na cama com ele, seguia-o por toda a casa. Era um apego que aquecia a alma. 2 anos depois, o coração de Paulo encontrou um novo porto. Jéssica, uma advogada de Sorocaba. Após um breve namoro, casaram-se em São Paulo. Ghost, a princípio, sentia ciúmes. Rosnava quando Jéssica se aproximava do seu Paulo. Mas logo aceitou, transformando-a também em objeto de seu afeto. Jéssica acompanhou o marido em suas promoções. 4 anos depois, Paulo foi promovido a juiz auxiliar da capital. A família se mudou para a casa que Paulo havia presenteado aos pais. Agora, com o pai viúvo, uma casa espaçosa com uma pequena piscina. Ghost, mesmo não crescendo muito, virou membro honorário da família. Encontrava sempre um jeito de dormir na cama do casal e sentia uma tristeza profunda quando eles viajavam, recusando-se a comer direito até o retorno deles. Menos de 1 ano após o casamento, a felicidade do casal transbordou com a gravidez de Jéssica. Meses depois, nasceu Rodrigo, um menino saudável que trouxe ainda mais luz e alegria. Quando Rodrigo completou 2 anos, Paulo e Jéssica organizaram uma festa de aniversário memorável na ampla casa. Buffet, atrações infantis, música ambiente, tudo planejado para um dia inesquecível. Convidados riam, bebiam e conversavam, um cenário de pura descontração e felicidade. Foi então que o impensável aconteceu. No meio da festa, Ghost irrompeu na sala, latindo desesperadamente, puxando a calça de Paulo com uma urgência que não se podia ignorar. Seus latidos eram um alerta, um grito silencioso. Intrigado e um tanto confuso, Paulo seguiu o cão, que corria com aflição em direção à piscina. Ao chegar, o coração de Paulo gelou. Uma criança havia caído na água. Havia uma cerca, sim, mas o portão fora deixado aberto. Sem um segundo de hesitação, Paulo saltou, e então o terror gelou-lhe a alma. Era seu filho, Rodrigo, inerte. O menino parecia desmaiado. Em um pânico avassalador, Paulo iniciou as manobras para tentar reanimar o filho, e sua voz rouca de desespero rompeu o ar com um grito dilacerante: Deus! A cena ao redor da piscina era de puro desespero. Todos observavam aflitos a luta de Paulo. Jéssica, paralisada pelo choque, apenas chorava e rezava. Uma oração muda, desesperada. Mas
Naquele momento de angústia suprema, as preces e o grito de um pai foram ouvidos. De repente, um som, uma tosse fraca, mas carregada de esperança. Rodrigo expeliu a água que sufocava seus pulmões. O alívio foi geral, uma onda de ar fresco sobre o terror. Rapidamente, Paulo levou o filho para o hospital. No final daquela noite, Rodrigo estava bem, apenas em observação. No dia seguinte, os três voltaram para casa. Rodrigo, completamente recuperado, correu para abraçar Ghost, sem saber que aquele cãozinho fora seu salvador. Paulo e Jéssica, com lágrimas nos olhos e os corações transbordando de gratidão, abraçaram um inteligente animal. Aquele mesmo Ghost que Paulo, anos antes, salvara da morte. A mão de Deus havia agido. A caridade e a misericórdia que Paulo demonstrara há alguns anos, ao salvar um pequeno cão abandonado, foram devolvidas com juros e correção monetária, na forma da vida de seu próprio filho. Um ciclo de compaixão que se fechou, mostrando que cada ato de bondade ecoa no universo. Concluindo, meus amigos, e há quem, diante de tamanha evidência, ainda não acredita em Deus. Mas a história de Paulo, Ghost e Rodrigo nos lembra que a fé, a compaixão e o destino podem se entrelaçar de formas misteriosas, revelando milagres onde menos esperamos. Uma prova viva de que, às vezes, a maior recompensa por nossos atos de bondade é a própria vida.